Olá, confeiteiras empoderadas do meu coração, boa noite! Hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso que vai atender muitas pessoas e foi baseado também um pouquinho daquilo que eu vivenciei também que eu quero passar para vocês, né? Como vocês sabem, quero só lembrar aqui, todas as nossas aulas são sempre focadas em vocês, para que vocês possam cada dia mais e mais conseguirem ganhar de 4 mil para cima na confeitaria, né? Porque eu quero que todo mundo faça sucesso, viva da confeitaria, viva daquilo que ama. Então, a gente sempre traz um tema aqui que de alguma forma possa auxiliar vocês. E hoje a aula vai ser como viver da confeitaria mesmo que trabalhe que mesmo que a profissional trabalhe fora ainda. Eu tô um pouquinho rouca ainda, gente, que eu tô sinusite. Então, de vez em quando eu vou dar uma espirrada aqui do própolis pra me ajudar a falar, porque eu perco a voz. E por que a gente vai falar sobre isso, né? Eu sei que muita gente, eu acho que grande parte das pessoas que entram no mundo da confeitaria entram sem querer, entram depois de já estarem exercendo alguma outra profissão. Dificilmente alguém nasce já com aquela coisa de ser confeiteira, cresce querendo ser confeiteira, né? Infelizmente isso ainda não acontece no nosso país. Eu espero que um dia essa profissão seja muito mais renomada, muito mais querida, mas ainda não é incentivada na nossa infância. Então eu sei que a maioria deslancha para outras profissões e cai na confeitaria por N motivos. Em geral, entram porque querem fazer um complemento de renda, por qualquer razão, né? Precisam de alguma coisa para complementar a renda da casa. Então acabam começando a fazer, já sabe fazer alguma coisinha, o pessoal já elogia, então começa a fazer um bolinho aqui, um bolinho ali, começa a fazer um docinho, então começa a fazer uma complementação de renda. Tem gente que entra também na confeitaria por hobby, acontece. Eu fui uma, né, que entrei por hobby, né? Por hobby não, mas para desestressar. E tem gente que entra na confeitaria porque, mesmo exercendo outra profissão, trabalhando fora de casa, se viu apaixonada e começou a trabalhar, a conciliar com a sua profissão. Em todas essas situações, é importante a gente entender como levar a nossa vida, como gerir, né, ter um objetivo dentro do que aquilo que a gente se propõe, para que a gente não se prejudique, né, consiga trabalhar fora e trabalhar na confeitaria, crescer profissionalmente, sem perder tempo de qualidade com a família, com as pessoas, com os amigos e sem perder a nossa qualidade de vida pessoal, né? Sem se desgastar demais como profissional. Não sei se vocês já me ouviram falar, porque eu já falei algumas vezes aqui também, que eu vim de uma outra profissão, né? Eu era advogada, já formada há alguns anos e procurando uma via de desestresse, achei um curso de confeitaria, né? Uma série de situações que me levaram a procurar a confeitaria. Eu comecei a fazer de uma forma despretensiosa, né? Um cursinho aqui, um cursinho ali. E fazendo para casa, fazendo assim, nas comemorações em casa eu fazia alguma coisa, quando tinha algum aniversário na família eu fazia. Mas isso assim, mais ou menos por hobby, sabe? Eu gostava, mas não via a confeitaria como nada além daquilo ali, né? Nada, para mim, era nada além do que um hobby. Com o tempo, né, as coisas foram se modificando e eu fui fazendo assim, durante esse período eu fazia cursinhos solto, eu fazia cursinho de tudo que aparecia para mim ali como opção, me interessava, eu começava a fazer. E eu ia gastando dinheiro com curso, com material daquele produto, com curso, com material daquele produto e sem muito objetivo. Aconteceu uma situação na minha vida que foi o momento em que eu percebi que eu precisava direcionar o foco para aquilo que eu de fato queria. E cada vez mais a confeitaria estava entrando na minha vida, tomando o lugar da advocacia. Eu já não via mais a advocacia como algo que eu queria fazer, né? Eu já não me dedicava nem a estudar mais direito. Estudar o direito, né? Parece estudar direito, estudar certo ou errado. Eu já não me dedicava nem mais a estudar as leis, eu já não tinha interesse em pagar um curso, em fazer uma pós-graduação. Isso para mim já não existia. Fazia quando tinha que fazer por obrigação que o meu trabalho demandava. E o meu tempo todo eu procurando cursos assim, sortidos, né? Cada hora uma coisa. E aconteceu uma situação na minha vida que eu vi que eu precisava ter um objetivo, eu precisava definir aquilo que eu queria fazer. E definir esse objetivo foi uma coisa crucial na minha vida, né? Eu, como trabalhando fora, sendo confeiteira por hobby na época, eu percebi que eu queria viver da confeitaria.
Então, não bastava simplesmente trabalhar com a advocacia, que eu já não era tão... Já não tinha mais um grande amor, né? Não sei se eu tive algum dia algum grande amor pelo direito, quer dizer. Então, eu precisava definir um objetivo. E definir esse objetivo foi crucial para chegar onde eu cheguei hoje. Por quê? Porque eu comecei a focar a minha vida e direcionar ela para aquilo que eu queria. E foi o momento em que eu comecei a perceber que eu precisava tomar determinadas decisões, focar determinadas técnicas, aprender aprender a gerir profissionalmente, estabelecer o que eu queria e como eu ia chegar lá, né? E foi uma série de aprendizados, né? Eu bati muita cabeça na parede, errei muito, mas de tudo aquilo que eu vivenciei, eu consegui direcionar e focar até o ponto que eu consegui largar a advocacia para viver só de confeitaria. Mas esse período de transição, algumas etapas foram muito importantes para mim, para que eu conseguisse isso. Não bastou ter começado lá atrás como hobby, porque até um determinado ponto da minha vida, eu estava levando aquilo de uma forma que não ia me levar a lugar nenhum. Porque eu não tinha foco, eu não tinha um objetivo, eu não tinha uma meta, eu não tinha algo concreto que eu soubesse que eu tinha que fazer. Isso foi muito falho para mim, isso foi muito ruim, isso me atrasou muito. Então, quando eu vi que eu queria viver da confeitaria, foi o momento que eu parei e comecei a planejar aquilo que eu queria fazer e o que eu precisava fazer. E eu vim passar isso para vocês hoje, porque eu quero que vocês não passem isso que eu passei, né? Que não precisem percorrer esse caminho que eu percorri de bater tanta cabeça, se o sonho de vocês é viver de confeitaria, né? Se por um acaso você, que está aqui comigo hoje, não quer viver da confeitaria, trata a confeitaria só como uma complementação de renda ou um hobby e não tem maiores pretensões, maravilha, cada um sabe do seu. E o que eu aconselho para você, né? Que quer uma coisa, que quer trabalhar para ter só uma complementação de renda, uma coisa mais temporária, não quer passar a ser confeiteira, se dedica a alguma coisa de aprendizado mais rápido, né? É claro que tudo tem uma técnica, tudo você precisa estudar, mas tem algumas coisas que você consegue aprender de uma forma mais rápida, né? Até para você facilitar o seu processo de venda, né? Tá, aqueles produtos mais fácil venda, para quem quer algo mais transitório, ainda que sirva para quem queira trabalhar também a longo prazo, mas quem quer algo mais transitório, o fácil venda ajuda muito. Então, se você está na confeitaria por prazo curto, se dedica a procurar coisas mais práticas, que você aprende de uma forma mais rápida. Bolo de pote, caseirinho. Fala, amor. Viviane Diniz está dando um oi aí. Oi, meus amores. Faça alguma coisa de forma mais prática. Por quê? Porque não adianta você investir muito em curso para coisas muito detalhadas se você não quer ficar ali. Porque tem determinados aprendizados que você vai levar um bom tempo para conseguir executar muito bem. Então faça coisas mais práticas. Agora, você que quer ser confeiteira mesmo, quer viver, transformar esse trabalho de fazer alguma coisa doce, né, num negócio, quer empreender na confeitaria, quer viver da confeitaria, ganhar bem na confeitaria, aí o que eu digo pra você é que você precisa estudar, né? Mas não é simplesmente sair estudando à torta e direito como eu fiz, é estudar com foco. Então, o que é a primeira coisa que eu vou falar com você, né? Porque o meu foco maior ainda que a gente possa, e tem aqui N públicos, meu foco maior é a pessoa que quer viver da confeitaria, ganhar bem, de 4 mil para cima, né? Então, o que eu falo para vocês, gente? Primeira coisa de todas, pensa na meta que você quer. Não é simplesmente pensar que você quer trabalhar como confeiteira, que você quer transformar isso no seu negócio, não. Pensa o que você quer dentro da confeitaria. Porque a confeitaria é um ramo muito amplo. A gente tem uma gama grande de tipos de público, de tipos de produto. Então, a primeira coisa que foi muito importante para mim, na minha época... Só beber uma água, gente, que minha voz tá falhando já. Foi muito importante para mim na época, foi saber com quem eu queria trabalhar. Você tem públicos de N formas. Você tem públicos que pagam mais... Quieto, Fredo. Você tem públicos que pagam mais caro por determinados produtos. Tem público que quer comprar pelo preço. Tem público que gosta de pechinchar. Então, você tem que conhecer quem você quer atingir. Ah, Carla, eu trabalho na confeitaria, ainda estou trabalhando fora, trabalho na confeitaria, mas o meu público sempre pechincha. Tem várias coisas por trás disso, tá? Mas, antes de entrar nesse mérito, você precisa saber com quem você quer trabalhar, né?
Você quer trabalhar com um público que paga por um produto, sendo um produto bom, de qualidade, ele paga sem ficar questionando? Você quer trabalhar com um público que gosta de pagar um produto um pouquinho mais barato, com uma decoração mais simples? Tudo isso vai influenciar muito em tudo quanto é coisa que você for fazer na sua vida. Em estudo, em direcionamento de Instagram, até na hashtag que você vai escolher para publicar, você pode influenciar. Então, que público você quer trabalhar? Que bairro? Né? Você não precisa se limitar ao bairro de onde você reside ou do bairro de onde eventualmente você quer ter seu ateliê. Qual bairro você quer atender? Isso é muito importante. Porque, dependendo do público, você vai se dedicar a aprender mais uma coisa ou mais outra. O público, às vezes, que quer pagar um alto ticket, né, um alto valor por um produto, ele quer saber daquilo que está mais em moda, aquilo que é o maior número de técnicas que você conseguir colocar e diferenciar um bolo. Às vezes, um outro público quer pagar um ticket mais barato, e quando eu falo ticket é o valor do produto, ele quer um produto que às vezes não se importa de ser uma papelaria simples, só uma impressão. Com quem você quer trabalhar? Né? Primeiro, decida isso. Segundo, muito importante, com que produto você quer trabalhar, com que você se identifica. Você quer trabalhar com um produto com ticket alto ou você quer trabalhar um produto com ticket baixo? Né? Produto com ticket alto, eu digo, com bolo que você vai poder cobrar de 200 a R$1.000, dependendo do tamanho, dependendo da decoração. Ou um produto que o seu ticket mais alto, um valor mais alto, vai ser R$600. Né? O seu bolo de 3 andares no máximo vai ser R$600, o seu bolo de 3 andares pode ser de 800 a R$1.000 ou às vezes até mais, dependendo da decoração. Por quê? Isso influencia não só no público, isso influencia no quanto você vai trabalhar. Quando eu falo, gente, que a gente tem que ter em meta aquilo que a gente quer trabalhar, isso tem muito a ver. Se você tem, vamos supor, a sua meta, quando eu falo muito aqui de ganhar 4 mil para cima, a sua meta é ganhar R$4.000. Se você trabalha com produtos de alto ticket, com produtos bem decorados, se você precifica bem seu produto, que é crucial, você não vai precisar fazer 1.000 bolos por semana. Você vai trabalhar, às vezes, fazendo 2, 3 bolos por semana e aquilo ali já dá uma média mensal de R$4.000. Às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas uma média. Então, estabeleça. Eu sei que no início, às vezes, você não consegue isso, mas bota a meta. Já começa a trabalhar com isso, já começa a precificar o seu produto pensando nisso. Porque isso vai te direcionar ao cliente que você quer. A técnica que você vai estudar para aprender, aquilo que você vai aperfeiçoar o seu produto para o cliente que você quer. Não pense que isso é besteira. Gente, eu demorei muito para entender o quanto isso é importante. A seleção do tipo de produto é muito importante. Ah, Carla, eu me identifico mais trabalhando com, sei lá, com personalizado, pirulito personalizado. Eu acho bonito. Eu particularmente não gosto de comer. Eu não gosto de comer pasta americana. Mas é bonito. Né? Tem alguns de chocolate que são muito interessantes também. Quantos pirulitos decorados você tem que fazer, pensa comigo, para ganhar R$4.000 por mês? Quantos? Né? Quanto custa um pirulito? R$10? Quantos pirulitos você tem que fazer para ganhar 4 mil? Divide aí, moça, péssima em conta. 400 pirulitos, é isso? Sim. 400 pirulitos de chocolate pensando em R$10. Quantos clientes você vai ter que conseguir para comprar 400 pirulitos de chocolate? Hoje em dia, dificilmente alguém compra um doce para dar para cada convidado da festa. Geralmente é aquele que está na mesa. Raramente você vê uma festa que todo convidado leva alguma coisa da mesa. Então, geralmente é aquilo que está na mesa. Quantas festas você não vai atender? Não estou desprestigiando nenhum produto, gente. Estou querendo que vocês raciocinem a confeitaria. Não pense que a confeitaria é simplesmente fazer aquilo que a gente gosta. É também. Né? A gente ama fazer, eu amo fazer bolo, eu gosto muito de fazer biscoito, mas se eu tiver que pesar aquilo que me dá maior rentabilidade, sem dúvida eu vou preferir o cliente que me compra o bolo do que o cliente que me compra o biscoito. Tá? Gosto de fazer biscoito, ainda faço porque eu gosto muito, mas o cliente que compra o bolo, para mim, é o meu cliente preferido, é o meu cliente final. Então, pensem, raciocine a confeitaria como um negócio, isso é crucial. Tá? Tem alguém aí que trabalha fora e vive da confeitaria ainda? Aproveitar e beber minha água aqui para passar. Eu conciliei as profissões durante alguns anos. Eu fiquei durante alguns anos conciliando. E defini isso, eu não defini de uma hora para outra não, eu demorei para definir. Eu demorei para dizer, e eu chamava no início do meu mix de produtos, né, quando eu comecei aqui a dar aula,
Depois eu acabei parando de mencionar nisso, mas é muito importante. Você pensar, você pode até trabalhar com produtos com tickets mais baixos, mas pense em agregar isso um produto de ticket mais alto, que tenha mais saída, que esteja em toda festa. Por exemplo, eu sei que biscoito é visto como um produto de luxo nas festas, né? Porque biscoito é caro. O biscoito mais simples hoje que eu faço, e eu acho que eu ainda estou cobrando barato, porque eu ainda preciso rever isso, é a partir de R$10,50. Isso, um biscoitinho simples, porque me dá muito trabalho. Não é nem o custo dele, é o tempo que eu demoro. Então, por exemplo, se eu tenho uma encomenda de biscoitos que eu vou levar algumas horas, naquela hora, aquele período de horas que eu vou trabalhar numa encomenda de biscoito, às vezes eu faço muito mais bolo, ganho muito mais. Então a gente tem que ter uma meta. Quantos bolos você tem que vender para faturar o que você quer? Quantos docinhos você tem que vender para faturar quanto você quer? Né? Isso é muito importante, gente, muito importante de se pensar. Doce da realeza, cestas que eu trabalho fora e na confeitaria é uma loucura. Muito, assim, eu vou entrar até nesse ponto, né, pra gente, que é um próximo ponto que a gente vai falar também, que é a questão de ter uma meta de um objetivo de transição de carreira, né. Deixa eu botar aqui, eu botei os tópicos só pra não esquecer. Gente, eu tô com sinusite, então me dá tosse, me dá perda de voz, eu fico rouca, eu tô uns 10 dias rouca já tô melhor. E uma outra coisa, então você define o seu produto que você quer trabalhar, estuda. Aproveita que você está trabalhando fora, que você tem uma renda, além da renda do que você já está vendendo na confeitaria, e foca em aprendizado. Mas foca em aprendizado inteligente, não é aprender tudo. Foca em aprender aquilo que vai te levar onde você quer. Já pensa naquilo que você quer, se o seu produto, o seu ticket que você quer dar valor é o bolo. Procure cursos de bolo. Se você ainda não pode pagar, gente, assista os cursos gratuitos que tem. A gente tem aqui alguns de vez em quando em época de pré-lançamento. Então, aproveitem esse conteúdo gratuito e quando puderem, invistam em cursos, né? Aprendizado é o principal pra gente. A gente pode assistir alguma coisa na internet, no YouTube, você vai pegando alguma coisa ali, aqui, mas é preciso parar e se dedicar àquilo que você quer aperfeiçoar. E não estude só confeitaria. Nosso universo não é só de confeitaria. Tô perdendo a voz de novo, peraí. Aprenda, ainda que não seja investindo em curso, mas tente aprender um pouco sobre como fotografar um bolo, como fotografar seus doces, como editar. Tem aplicativos gratuitos para você fazer edição. Como falar com o seu cliente, qual é a melhor abordagem para você conversar com ele, como se posicionar na internet. Então, a confeitaria é muito além. Mas se eu tiver que definir alguma coisa primordial para vocês aprenderem, pelo menos de início, nessa fase de transição, que eu sei que o tempo é muito corrido, técnica, para que vocês consigam cada vez mais agregar valor ao seu produto, precificação. As coisas têm que andar muito juntas. Se vocês não aprenderem desde o início a precificar o produto, vocês não vão alcançar aquilo que vocês querem, tá? Porque é muito importante. Fala, amor. Doce da realeza agradeceu pela dica. Uma outra, assim, são coisas bem importantes mesmo. Eu não sei seu nome, pra mim só aparece o nome do seu Instagram. Mas se você quiser colocar e me fala, que eu falo com você de uma forma mais fácil. Mas é muito complicado. Quem trabalha fora me fala como é que faz, né? Como é que gere as coisas, né? Como é que vocês conseguem... que horário que vocês tiram para trabalhar? Como vocês estão gerindo o seu trabalho e a confeitaria? Enquanto vocês... Fala. Sempre Doce aqui também deu a dica dela aqui. Mas até que dê para viver só da confeitaria, acho super válido trabalhar fora e na confeitaria. Sim. Seja exaustivo, mas é bem mais difícil começar sem nenhuma renda garantida. Sim, eu concordo. Mas a gente tem que ter uma meta, né? Deixa eu ver aqui que a gente estava no estudo. Uma outra coisa que eu ia falar, gente, definição de horário. Vamos lá. Quando eu trabalhava, vou falar pela minha experiência, né? Quando eu trabalhava fora, no início, era muito bagunçado, né? Eu não tinha, às vezes eu falei isso várias vezes, eu não tinha tempo, assim, não tinha muito tempo para dentro de casa. Eu chegava aqui, mal falava, virava à noite, às vezes dormia 2 horas, 3 horas por noite. O que é importante vocês definirem? Meta de trabalho, né? Quantas horas eu vou trabalhar por dia? Porque a gente não tem só a produção, a gente tem o atendimento ao cliente, tem a precificação, tem a internet. Então, o que eu fazia? Vou contar a minha experiência para que vocês vejam se conseguem aproveitar para vocês.
Eu trabalhava fora, longe do meu local, assim, morava longe do meu local de trabalho. Então, às vezes, eu levava 1 hora até meu trabalho. Então, nesse deslocamento de 1 hora, era o tempo que eu aproveitava para fazer certa parte burocrática do trabalho. Era o tempo que eu pegava e fazia o atendimento aos meus clientes, que eu respondia a mensagem, fazia orçamento. Era o tempo que eu fazia as minhas postagens. Todas as minhas postagens naquela época eram de manhã cedo. Então, eu estava no ônibus, eu estava postando. Eu estava produzindo, postando no Instagram. Era o tempo que eu conseguia, às vezes, fazer uma precificação, fazer um orçamento e falar com o cliente. Era o tempo que eu dedicava. Um outro tempo que eu usava também para aproveitar um pouco mais era a hora de almoço. Quando eu almoçava no trabalho, eu tirava sempre um tempinho para aproveitar e fazer alguma coisa que tinha ficado faltando. Ou era postagem, ou era dar uma lida em algum material, fazer alguma leitura de alguma coisa para estudar, planejar algum produto que já tinha sido fechado a encomenda, ver o que eu ia ter que fazer para me planejar para a produção. Aproveita o tempo livre, que é ocioso de vocês, né? Porque o deslocamento para o trabalho, a hora do almoço, que às vezes ficou sobrando um tempinho, não é um tempo que você está com a sua família e seus amigos, só é um tempo que você consegue trabalhar na confeitaria sem se prejudicar ou prejudicar seu convívio. Então aproveita esse período e se dedica a isso. Estabeleça uma meta de trabalho, gente. Eu sei que é difícil às vezes a gente se programar o quanto a gente vai trabalhar, o quanto aquele trabalho vai demandar de tempo. Conforme o tempo vai passando, vocês vão entendendo quanto tempo vocês vão levar para fazer um bolo, uma massa, um biscoito, um docinho. Mas sei que no início às vezes é difícil. Mas tentem programar de tal forma que vocês pelo menos consigam sentar e jantar quando chegar em casa com seu marido, com seu filho, com seus pais. Ou que vocês consigam ainda parar um dia de final de semana para descansar, tá? Sei que principalmente quando você está focado em aumentar a clientela, isso é difícil, né? Eu passei por isso quando eu decidi focar realmente em me tornar confeiteira, em largar minha profissão de advogada, eu passei a dedicar muito mais tempo a isso. Então eu sei que eu perdi muitas horas, né? Eu ficava até tarde trabalhando, mas eu tinha um objetivo e eu tinha uma data limite para atingir esse objetivo. Então, se vocês forem intensificar muito o trabalho, porque para poder ganhar mais, a gente precisa trabalhar pelo menos um pouco mais, até que você tenha um ticket que te permita trabalhar menos, e mesmo trabalhando fora, né? Trabalhando com a confeitaria, você vai trabalhar até mais tarde. Tentem não virar a madrugada, porque isso é tempo de desgaste emocional, desgaste físico de vocês e o desgaste familiar também. Então, se forem fazer essa intensificação, estabeleça uma meta. Na época, eu estabeleci uma meta para mim que era de tempo / o quanto eu precisaria ganhar para começar a largar. Volto a falar, não quer dizer que você vai ganhar, lembra que você está conciliando 2 profissões, você trabalha durante o dia e dedica poucas horas à confeitaria. Então não vai ser durante esse trabalho, esse período, que você vai ganhar rios de dinheiro com confeitaria. Não tem como, não tem tempo. Né? Imagina você dedica 3, 4 horas no máximo à confeitaria. Não dá pra você viver da confeitaria. Dificilmente você vai chegar a esse ponto. Fala, amor. Aqui, ó, doces da realização a Fran. Eu faço exatamente isso. Vou e volto buscando conhecimento, vendo aulas, buscando novidades. Não só para não ficar só na mesma coisa, mas quero me especializar nesses bolos lindos que você faz. Obrigada, meu amor. Então, mas é isso mesmo. É isso que você está fazendo, Fran. Você tem que aproveitar o momento que você tem ocioso, né, que é esse deslocamento, que às vezes é horário de almoço, tempo que você não tá fazendo nada de muito importante, e investir no seu negócio. Eu esqueci o que eu estava falando, de horário, não era? Sim. Então, estabeleça uma meta. O que eu fiz? Eu estabeleci uma meta de tempo, né, até quando eu queria fazer essa transição, quanto eu queria trabalhar ainda acumulando essas funções. E eu estabeleci uma meta financeira, mas não foi uma meta financeira, eu quero estar ganhando já, vou falar da minha meta, assim, do valor que eu falo sempre para vocês aqui, que é R$4.000. Não quer dizer que você possa ganhar só isso, você pode ganhar até muito mais. Depende do quanto você quer investir de tempo no seu trabalho, né? Na época, eu ainda não ganhava aquilo que me permitiria viver da confeitaria, mas eu já estava num ponto em que eu sabia que eu poderia viver da confeitaria. Porque eu conciliava 2 profissões, então não tinha como eu me dedicar a horrores. Então eu sabia que se eu trabalhasse, se eu largasse o direito, a advocacia, para me dedicar ao dobro do tempo que eu conseguia ainda me dedicar à noite, eu passasse para a confeitaria, acho que eu me enrolei aqui, né? Se eu conseguisse dedicar mais tempo para a confeitaria, eu sabia que eu já poderia viver. Então, quando chegou ao ponto que eu já estava vendendo, já tinha uma clientela, que eu já tinha ali uma renda que já era mais do que simplesmente uma complementação. Não era ainda o suficiente para viver só da confeitaria, mas já era
um pezinho bem forte lá, foi o momento que eu fiz a minha transição. Então, o que eu falo para vocês, o que eu sugiro para vocês é estabeleça uma meta. Quanto de início, porque isso vai acontecer. Se vocês querem ver da confeitaria, esse momento vai chegar. Quanto vocês precisam, pelo menos, no mínimo, ganhar na confeitaria para fazer a transição de carreira. Então, estabeleçam essa meta. E, assim, pensem que essa meta tem que ser palpável. Na jornada de trabalho que vocês têm, ela tem que ser alcançável. Por isso que eu falo, selecionem bem um produto que vocês querem trabalhar, precifiquem corretamente, valorizem o trabalho de vocês. Assim, quanto você precisa ganhar na sua realidade para largar o seu emprego e viver. Pode não ser exatamente quanto você ganha no seu emprego fixo, pode não ser ainda, mas é uma possibilidade, gente, porque trabalhar, ter seu próprio negócio é muito além do que simplesmente ganhar bem, né? É você ter o domínio sobre o seu horário, é quando você quer trabalhar, quando você vai descansar, qual dia da semana que você vai se dar folga, é você não ter um chefe pentelho te perturbando, te enchendo o saco, é você não ter estresse emocional no trabalho. Então, assim, N vantagens de você ser uma empreendedora, né? Se você ter seu próprio negócio. Então, estabeleça uma meta palpável. Não estabeleça uma meta com sonhos altos, né? Se você tem uma carga horária muito pesada durante o dia. Mas pense naquilo mínimo que vocês precisam para você conseguir fazer a transição. Porque é muito importante ter uma meta de data para você, limite para você largar a sua profissão e se tornar uma confeiteira, somente uma confeiteira. Porque senão isso vira um comodismo. Você se acomoda exercendo as duas coisas e isso vai ser muito desgastante emocionalmente para você, fisicamente para você também, tá? Fala, amor. Novamente a Fran, Doces da Realeza. Eu tenho medo de sair do trabalho e me dedicar 100% da confeitaria. Porque o que eu ganho não é a mesma coisa ainda aí. Isso me prende ao trabalho. Então, é aquilo que eu tô falando. Não vai... Enquanto você tiver um tempo tão pequeno de dedicação à confeitaria, porque o seu tempo maior, possivelmente, é muito mais para o seu trabalho de CLT, né, o seu trabalho empregada, dificilmente você vai conseguir ainda ganhar tão bem. Porque a sua carga horária não te permite isso. Você tem que começar a fazer planos, né? Vamos supor, você fala que quer trabalhar com bolo, né? Os meus bolos variam de 220 para cima, né? Então, quantos bolos? Vamos supor que eu venda só bolos pequenos numa semana. Quantos bolos eu preciso vender? Estabeleça uma meta. Vamos supor que durante a semana eu preciso vender para ganhar R$4.000 por mês, 5 bolos pequenos, né? Que vão dar mais ou menos R$1.000, R$4.000 no final de 4 semanas. Planeja, né? Vamos lá, eu trabalho fora e eu só tenho a noite para fazer e eu só consigo fazer por fim de semana 2 bolos decorados. Então eu sei que eu trabalhando no fim de semana, minha meta vai ser toda semana, ou pelo menos enquanto eu preciso dessa transição, conseguir vender 2 bolos por semana. Se eu já tiver isso, você já está meio caminho andado de conseguir, quando você largar a sua profissão, de conseguir alçar mais vendas. Então, é tudo uma questão de planejamento e raciocínio inteligente daquilo que você quer fazer. Não adianta se você só trabalha com produtos muito baratinhos. Eu volto a falar, gente, sem desprestigiar nada, porque eu gosto de tudo de doce. Mas a gente tem que ser inteligente naquilo que a gente quer. Se você vende docinho, e vende docinhos simples, quantos docinhos você precisa vender para faturar R$4.000? Para faturar o que você ganha? Se você gosta, é apaixonada por fazer docinho, então tente trazer aquilo ali um valor maior, para que você possa vender mais caro. Né? Planeje talvez vender isso para um casamento, daqueles docinhos mais bonitos de casamento. Então, só planeje de forma inteligente. Né? Não adianta, por exemplo, com biscoito, eu poderia sim trabalhar só com biscoito e ganhar R$4.000 por mês? Poderia, mas eu trabalhar que nem uma condenada. Dá licença, gente. Minha voz tá sumindo de novo. Eu ia trabalhar que nem uma condenada, porque algumas decorações de biscoito, por exemplo, hoje eu tava focada, hoje à tarde, em fazer algumas pinturas. Para pintar 4 biscoitos, que eram só cabeça de personagem, eu levei aproximadamente umas 2 horas, 2 horas e meia. 4 biscoitos. Você imagina isso, assim, quanto eu não trabalho? Meu tempo de trabalho com biscoito é muito mais caro, é muito mais demorado.
Então pense naquilo, porque é possível, gente, não é impossível. Você vê tanta gente que consegue, mas a gente tem que ser profissionalmente inteligente, a gente tem que ser empreendedora. Pensar muito com a cabeça, não só com o coração. Às vezes a gente ama fazer determinadas coisas, mas aquela coisa que a gente ama não vai dar aquele retorno tão grande quanto a gente quer. Então a gente tem que ser inteligente, talvez trazer um outro produto com ticket maior. E estudar para poder aperfeiçoar e conseguir cobrar cada vez melhor no seu produto, tá? E assim, uma das últimas coisas que eu quero falar com vocês é que é muito difícil fazer a transição. Eu fico falando aqui, eu sei que não é fácil. Eu trabalhava num emprego que eu ganhava muito bem, né? Ganhava muito bem. Eu tinha N prejuízos com relação a isso à minha saúde. Foi o motivo que eu procurei a confeitaria lá no início, para me trazer um refresco, um ar fresco, né? E eu acabei me apaixonando, resolvendo fazer a transição. E eu sei que é muito difícil largar o certo por aquilo que é incerto, é duvidoso, né? Quando a gente empreende, a gente não tem certeza de nada. Até o momento, né, que a gente começa a entender as demandas que vêm mensalmente, o fluxo de trabalho, que demora um pouquinho a gente entender, a gente não tem certeza de nada. E às vezes, mesmo entendendo tudo isso, vem uma pandemia aí da vida e dá uma lascada na gente, né? Então a gente, assim, nesse período, toda a confeiteira teve que ter um jogo de cintura para conseguir viver de confeitaria, porque as festas foram canceladas. Mas vale muito a pena. Então é preciso que vocês tenham coragem, porque acontecem coisas, né? A gente trabalha, a gente pode ser mandado embora também, né? Então, imprevistos acontecem. Então é preciso ter coragem para dar um passo. E eu incentivo muito isso a vocês. Vocês têm que se empoderar dentro da profissão, dentro da confeitaria, aprender, entender, acreditar que a confeitaria é uma profissão boa, tão boa quanto muitas outras, e às vezes até melhor do que outras, e que vale a pena investir nela, né? Demora às vezes para entender, porque a gente não cresce com essa coisa de empreendedor brasileiro, não é ensinado a ser empreendedor, né? A gente vai batendo cabeça até aprender, mas vale a pena. Então, tomem coragem, criem, assim, estabeleçam uma meta e vão em frente. Mas vão em frente com inteligência, gente. Planejem a vida de vocês. Não façam a troca do nada, tá? Porque dá para fazer a transição, dá para trabalhar os dois juntos, mas você tem que ter uma meta. Senão você vai se desgastar e isso acaba não te levando a lugar nenhum, porque você não vai ser nem feliz numa coisa, nem feliz na outra, tá? Alguém quer colocar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tudo ok? Bom, vou encerrar por aqui, agradeço vocês que vieram aqui falar comigo. Quinta-feira, feriado, vou estar aqui firme e forte. A gente vai trazer um tema bem gostoso também, assim, mais técnico dessa vez, tá? E eu espero vocês quinta-feira, já faço convite de antemão. E beijo grande, gente. Bom descanso pra vocês hoje.